Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Mesmo depois de 5 alterações na principal regra fiscal do país para conseguir ampliar gastos durante sua gestão, o presidente Jair Bolsonaro chega ao fim do mandato diante de um apagão generalizado da máquina pública e sob o risco de falta de dinheiro para pagar aposentadorias. Os problemas orçamentários com impacto sobre o cotidiano da população são um retrato de um desfecho dramático para o atual governo, que pode se ver obrigado a pegar carona na PEC, proposta de emenda à Constituição do adversário, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para furar mais uma vez o teto de gastos e conseguir pagar as contas. Enquanto os sucessivos recordes na arrecadação proporcionam um celebrado superávit nas contas, o primeiro desde 2013, a necessidade de respeitar o limite de despesas obriga o governo a levar adiante um bloqueio de 15,4 bilhões de reais sobre recursos de ministérios e verbas carimbadas por parlamentares por meio das chamadas emendas de relator. Como resultado, quase todos os recursos previstos para o mês de dezembro evaporaram. Só há 2,4 bilhões de reais para custear todas as despesas discricionárias dos órgãos, o que inclui compra de material e pagamentos de contratos. Áreas como saúde, educação, meio ambiente e justiça estão estranguladas e algumas atividades estão sendo paralisadas. Nem as despesas ditas obrigatórias escaparam do aperto. O governo ainda não sabe como vai conseguir pagar integralmente a folha de dezembro do INSS, pois não tem autorização do Congresso para cortar de vez as emendas de relator e remanejar os recursos para as aposentadorias. Esses benefícios tiveram crescimento significativo em 2022, após uma força-tarefa para reduzir a fila de requerimentos. Uma consulta enviada pela Casa Civil ao Tribunal de Contas da União pode abrir caminho à possibilidade de editar uma medida provisória de crédito extraordinário que autoriza gastos fora do teto. Outra opção é incluir na PEC da transição de Lula um dispositivo que permita a Bolsonaro exceder os limites de despesa no fim de 2022. A aprovação de PECs para driblar o teto de gastos converteu-se no governo Bolsonaro em uma espécie de instrumento de gestão fiscal. Sempre que havia forte pressão por mais despesas, uma nova autorização especial era negociada com o Congresso Nacional. A mais recente delas partiu do próprio chefe do Executivo e lhe garantiu um cheque de 41,2 bilhões de reais para turbinar programas sociais às vésperas das eleições. Em todo seu mandato, Bolsonaro gastou 794,9 bilhões de reais fora do teto, segundo o levantamento do economista Braulio Borges, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, noticiado pela BBC News Brasil. O teto de gastos é uma regra constitucional que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. A qualidade das despesas extrateto, porém, tem sido questionada por especialistas e órgãos de controle, que veem mau uso da verba pública em políticas desfocalizadas. Uma evidência disso é a ampliação das despesas não foi suficiente para impedir o quadro de paralisia em uma série de órgãos. O governo diz que pagamentos de benefícios estão assegurados. Procurado, o Ministério da Economia afirmou que o governo entregará em 2022 números fiscais robustos. As relações entre despesas primárias e PIB e entre dívida bruta e PIB serão inferiores às registradas há 4 anos, e o governo central terá seu primeiro superávit primário desde 2013.
na ordem de 0,4% do PIB, podendo ser até maior, diz em nota. Segundo o governo, a situação orçamentária e financeira deste fim de ano é desafiadora. Ao longo de 2022, verificou-se um incremento contínuo e acima do esperado das despesas obrigatórias com benefícios previdenciários. Além disso, a anulação da medida provisória que postergava para 2023 os efeitos da Lei Paulo Gustavo significou, na prática, a criação de uma despesa obrigatória extra de 3,9 bilhões de reais a ser paga ainda neste ano, sem indicação de fonte de recurso para fazer frente a esses gastos. O bloqueio adicional nos limites orçamentários e financeiros de todos os ministérios foi feito para cumprir o teto, afirma o governo. Com isso, despesas importantes que seriam realizadas neste ano ou no começo de 2023 não poderão mais ser empenhadas e praticamente todas as despesas discricionárias que seriam pagas em dezembro estão suspensas. O Ministério diz que, se houver abertura de espaço fiscal em relação ao teto, os pedidos de ministérios serão analisados e, sempre que possível, atendido. A pasta informou em nota que estão assegurado o pagamento de todas as despesas obrigatórias, tais como aposentadorias, pensões e outros benefícios do INSS, benefícios assistenciais como o BPC e o Auxílio Brasil, seguro-desemprego e a folha dos servidores públicos. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter.